Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês suculentas pequenas e com carúnculas. Tem algumas que podem ficar grandes, tem algumas que podem ser de médio porte, mas hoje eu vou mostrar elas no tamanho menor. Todas elas no meu cultivo estão em tamanhos pequenos. Então eu vou mostrar essas plantas, apresentar as dicas de como que eu cultivo elas, né? Então espero que vocês gostem do vídeo. Conta aqui nos comentários para mim se vocês têm essas suculentas. Quero saber quais vocês têm na coleção, tá bom? Bora pro vídeo? Que lindeza, gente. Vamos ver aqui a primeira que eu vou mostrar. É essa daqui, ó. A nossa clássica Raindrops. Dá uma olhadinha nessa planta. Essa daqui é gotas de chuva, né? É uma carúncula, pode ver que é mais arredondada, que pega mais a parte final da folha. Tá vendo? Ó, fica uma gotinha no final da folha. Ela ganha essa coloração mais colorida com o estresse hídrico, né? Falta de água. Você deixa ela passar sede, deixa ela ficar com a folha molinha para depois você regar. É uma planta de muito fácil cultivo aqui no meu jardim. Ela tem uma tendência muito grande a haste floral central. Então eu faço muita muda dessa planta aqui, tá, gente? Ó, observe que no final da folha ela tem aquela pontinha, aquele espinho, né? Que parece um espinho, mas não é. E a carúncula dela não toma a folha inteira, tá bom? Olha que coisa mais rica essa planta. Eu tenho ela há bastante tempo. Essa daqui é o tronco decapitado de uma muda, tá vendo ali, ó? Deu pra ver, né? E aí saíram todas essas mudinhas aqui. Eu cultivo ela nesse potinho, olha, gente, um vaso de bonsai mínimo, bem pequenininho, com bem pouco substrato. Esse tipo de cultivo para plantas com carúnculas favorece bastante o aparecimento dessas carúnculas, tá? Se você tá com problema aí da sua suculenta de carúncula não apresentar as carúnculas, a questão principal é o excesso de umidade, excesso de água. Toda suculenta de carúnculas, para que ela apareça, ela precisa ter um espaçamento entre as regas maior do que as outras suculentas, tá? Ela precisa passar por estresse hídrico para soltar suculenta, para soltar carúnculas. Basta isso para soltar carúnculas? Também é interessante você fazer a decapitação, porque aí ela tem o estresse da decapitação e o estresse hídrico, que é a falta de água. Essa é a mesma planta, só que com menos estresse hídrico, tá vendo? Ela tava mais na sombra, essa planta. Por isso que ela ficou assim, ó. Eu vou aumentar agora a quantidade de sol, porque ela tá, né, meio descolorida perto dessa outra aqui, ó. É a mesma, tá? É a mesma matriz que gerou esses dois vasos aqui, ó. Essa é com mais estresse hídrico e mais sol, essa é com menos sol. Portanto, seca mais devagar, tá? A minha Raindrops, se você observar bem, essa daqui, ela tem uma folha mais comprida, com uma pontinha, né? E agora eu tenho essa aqui, ó, essa Raindrops, que também tem a pontinha ali, o espinho, né, no finalzinho, que não é espinho, tá, gente? É só uma expressão, uma maneira, uma pontinha aí no final da folha. Essa Raindrops,
o formato da folha dela é levemente diferente do formato dessa outra. Ó, aqui, ó, essa área aqui, ó, é mais larguinha. E a folha, né, ela vai do fino e vai alargando aqui, ó. Aqui, é mais largo. Essa daqui, ela já é do fino, mas ela não alarga tanto. E por conta disso, eu achava que essa aqui não era a Raindrops. Mas eu acho que ela é um tipo de Raindrops. É algum tipo de mutação, né? Uma variação. Eu vou mostrar mais uma que é muito parecida com essa daqui, que veio como macaron. É essa aqui, ó. Só que essa daqui, ó, gente, perto da outra planta aqui, ó. Olha, primeiro o tom de verde é diferente, mas é também, né? Porque essa aqui tá em outro cultivo, né? Agora com essa aqui, olha só. Seria mais ou menos a mesma quantidade de sol dessas duas plantas, tá? Só que essa daqui, quando ela alcança o nível de estresse total dela e alcança a vida adulta, pelas fotos, é uma planta que a carúncula toma a folha inteira. Eu nunca vi essa minha planta ficar assim. Eu tenho ela, quando ela chegou, ela estava com 10 centímetros. E agora, com as chuvas, ela cresceu bastante. Eu vou fazer o seguinte, ó. O miolo dela tá um pouco estranho, tá vendo? Talvez ela vá se bifurcar aqui. Eu vou trocar ela de vaso esse ano para verificar como que ela vai se desenvolver. A macaron não é uma planta pequena. Já a Raindrops é uma planta que não cresce muito. Ela vai chegar aí a uns 15 centímetros, 12, 11, tá? Ela não é uma planta que vai ficar gigante. Essa daqui também me parece que não é uma planta gigante, mas eu acho que ela pode chegar aí a uns 20 centímetros, né? Mais ou menos, tá? Mais uma suculenta pequena, essa também é pequena, ó. É a maruba. Ela também tem carúncula. Essa já é uma planta que tem uma tendência a ficar mais alta, ó. E essa coloração, ela vai alcançar com pleno sol. 6, 7, 8 horas de sol por dia. Agora, na chuva, ela dá uma diminuída aí, no tamanho das carúnculas. Mas é uma planta lindíssima, parente então da nodulosa, né? É uma nodulosa com carúnculas, gente. Olha que coisa mais rica, né? Eu acho linda essa planta, é de fácil cultivo, tá? Eu não tenho problemas com ela. Eu cultivo ela no tempo aqui normalmente. Perde as folhas de baixo na temporada de chuvas, como todas as suculentas quando recebem excesso de água, né? Por conta do excesso das chuvas que a gente está tendo aqui esse ano. Mas eu considero de fácil cultivo. A Raindrops também considero de fácil cultivo. A macaron eu estou considerando de fácil cultivo. Não tive nenhum problema com ela até agora. Essa versão aqui da Raindrops também. Eu andei perdendo folhas debaixo dessa planta. Mas eu achei também tranquila. Já é uma híbrida. É um Pachyphytum. É uma Raindrops com algum Pachyphytum. Olha só que coisa fofa, gente. É uma Raindrops com gordinha, uma versão gordinha da Raindrops. E ela fica, quando está sendo cultivada em sol pleno, com essa coloração, gente. Olha que cor linda. Essa planta aqui recebe sol o dia inteiro, quase. Começa de manhã cedinho e deve parar de receber sol lá pelas 3 horas da tarde, por aí. Porque ela pega sol desde o nascer do sol, tá?
Então, ela pega bastante sol mesmo. Deve dar umas 8 horas de sol por dia. Ela tá em cima do muro. E eu coloquei ela lá justamente porque eu queria que ela ficasse dessa coloração. Se eu não puser ela lá, se eu não colocar em cima do muro, ela vai ficar verdinha. É a mesma, mas na versão mais verdinha. É a mesma planta, tá, gente? Só que com menos sol. Tá vendo? Olha só. Né? E eu tô com uma muda dela. Isso aqui é muda de decapitação, tá? Essa daqui é a mãe, é a cabeça principal. Essa daqui, olha só, é o tronco da segunda já muda que eu tô fazendo. Segunda decapitação. Tá vendo? Aqui, então, essa aqui é a cabeça principal. Eu cortei a cabeça dela uma vez, deixei o tronco no vaso original, plantei a cabeça aqui, e aí depois eu podei novamente, aliás, decapitei aqui, plantei aqui, decapitei aqui, plantei aqui, tá? Olha só que lindo, gente. Depois eu vou fazer uma colônia e vou deixar lá em cima do muro um vaso cheio dessa planta, bem bonita, porque eu acho lindo esse Pachyphyton. Esse aqui eu comprei lá na Brilho do Sol. Eu já vi, não tenho visto mais. Faz tempo já que eu comprei, não sei onde tem para vender, tá, gente? Eu acho que a Isabel vendia, mas não tenho certeza se ela tá tendo essa planta, tá? Bem tranquila, tá? Bem tranquila mesmo, ó. Ela forma aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, essas carúnculas, ó. Leve protuberâncias, tá vendo? Bem bonitinho, né? Eu adoro. Agora eu vou mostrar para vocês essa lindeza aqui, né? Gente, ó, ela deve ter o quê? 12 centímetros? Ó, não dá nem um palmo. É a nossa linda Beyoncé. Também é uma suculenta maravilhosa com carúnculas. Nossa, gente, bem tranquila, de fácil cultivo para mim. Cultivo ela sempre no tempo, sempre pega toda a chuva do verão, pega toda a chuva, qualquer chuva, até pedra ela já pegou. E ela sobrevive, gente. Muito sol também, tá? Todas as suculentas de carúnculas precisam de bastante sol para ficar com elas bem à mostra, viu? Senão elas não ficam, as carúnculas acabam apagando, desaparecendo. Consegui fazer mudas dela. Gente, ó, essa aqui é uma muda dela, tá vendo? Ó, já tem até uma carúncula ali, ó. E agora eu vou mostrar para vocês. Essa minha latinha, foi aqui que eu coloquei ela em primeiro lugar. Eu já tirei mais 2 mudas daqui, ó. E aqui tá saindo mais mudas. Olha que belezinha, gente. Gente, suculenta mais tranquila que essa, pra mim, é uma das mais tranquilas, tá? Olha que coisa linda, ó. Todas, graças a Deus, vieram com a mutação. Isso é muito bom, né? Com a variegação, porque às vezes a planta pode perder a variegação. Suculenta variegata de fácil cultivo não é muito fácil, não. E essa daqui é fácil para mim, bastante, né? Todas, graças a Deus, vieram com a mutação. Isso é muito bom, né? Com a variegação, porque às vezes a planta pode perder a variegação. Suculenta variegata de fácil cultivo não é muito fácil, não. E essa daqui é fácil para mim, bastante, né? O substrato dela é aquele que já tá no canal. É só vocês acessarem, tem shorts e tem vídeo completo a respeito do meu substrato, tá bom? O cultivo dela sempre com bastante sol. Então, ela pega sol de manhã até o final da tarde. Água, o que vier do céu, né? Eu só vou regar as minhas suculentas na época do inverno. Então, é uma planta bem tranquila mesmo. Olha aqui, gente, ó.
Isso aqui é uma muda que eu fiz por decapitação, tá? Eu tô deixando agora essas mudas em cima de um vaso cheio de pedras. Deixa eu contar isso para vocês. Eu enchi um vaso com pedras, toda vez que faço decapitação, coloco as cabeças nesse vaso cheio de pedras. Pedrisco que você coloca no aquário e elas enraizam nesse pedrisco tão rápido, mas é uma belezinha. Então, eu achei uma ótima maneira aqui de enraizar as suculentas, colocando elas em cima desse vaso lotado de pedras. Elas pegam sol. Essas cabeças, né, decapitadas, pegam sol no período da manhã. Só no período da manhã. E depois elas já ficam e já enraizam. É uma beleza, gente. Vale a pena vocês testarem fazer enraizamento em pedras puras, ó. Vou mostrar para vocês, ó. É aqui, ó. Só tem pedra aqui, ó. Não tem mais nada, tá? Eu tô deixando várias mudas daqui e elas enraizam muito rápido. Gente, eu vou mostrar as suculentas que aqui no meu cultivo não estão tão grandes, ó. Essa daqui, ó, tem um palmo. É a Heart's Delight. Essa daqui é a que forma aquele coração, ó, na folha. A característica dela principal é essa. Ela forma a folha em coração, né? Daí o nome, e também porque quando ela tem época que a carúncula dela cresce mais e toma quase toda a folha, ó. Principalmente essa parte aqui, ó, gente. Pega quase toda essa área aqui, ó. Cobre, né? O coração, tá vendo, ó? Eu não sei, ó, aqui a parte de baixo ela não cobre tanto, tá vendo? Ela cobre só a parte onde forma mais o coraçãozinho. Pelo menos aqui comigo. Já a macaron, que é essa daqui, ó, pelo que eu vi na internet, ela cobre a folha inteira, tá? Diferente da Heart's Delight. Eu não sei, essa aqui pode até crescer mais, ficar em torno de 25 centímetros. Mas a minha, eu tô cultivando ela aqui já faz tempo nesse potinho e ela tá ficando, gente, sempre nesse tamanho. Eu gosto dela assim. Não gosto que ela cresça mais do que isso. Porque eu já tenho bastante suculenta de carúncula grande e eu acho muito bacana ter essa planta nesse tamanho. E eu tenho também, gente, mais uma aqui que eu gosto muito. Essa daqui, ó, é a Virginia Lee. A Virginia Lee, ela fica enorme. Eu tenho a Virginia Lee grande, mas eu consegui cultivar ela nesse pote aqui, ó. E ela se manteve pequena. Olha só, gente, que graça. Agora ela tá perdendo as carúnculas por causa da temporada de chuvas, tá? Eu quero manter ela assim. Provavelmente eu vou fazer uma decapitação e plantar ela novamente num vaso de pequeno porte, que eu não quero que essa planta cresça, porque eu já tenho Virginia Lee grande, então eu não quero que ela fique grande, mais uma grande, eu quero uma diferente, ó. Eu já tenho a Virginia Lee aqui bem grandona, então olha, eu quero uma dela pequena e eu quero manter ela nesse tamanho, tá? Então, vou fazer essa experiência. Até agora tem dado certo manter ela assim. E eu tô gostando bastante dela desse jeito. Mais uma aqui que eu quero mostrar antes para vocês. É essa aqui, ó. É uma chaviana com carúnculas, ó. Essa planta linda veio lá da Fátima de Marília. Ela tem uma banca na feira de Marília, a feira livre de domingo. E ela vende suculentas lindíssimas lá. E ela me passou uma dessa daqui, gente, ó. Eu tenho que replantar ela. Eu já limpei, mas eu tenho que replantar. Ela tá sendo cultivada à meia sombra, por isso ela perdeu as carúnculas, tá? Eu vou colocar ela mais no sol, mas é uma planta que exige mais água e não gosta de excesso de chuva. Também gosta muito de adubação.
né, a chaviana normal. Se eu der muito adubo, provavelmente essa planta vai perder carúnculas. Então, eu vou trocar ela de vaso, colocar ela num vaso mais bonitinho e vamos aguardar para ver o que vai virar. Eu vou falar de suculentas que desenvolvem carúnculas eventualmente, que são essas aqui. Essa daqui, gente, é a Pink Trumpet. Ela tá pequena aqui, ela tem 11 centímetros. É uma suculenta que, sim, pode chegar a 20 centímetros de diâmetro, tá? Eu tenho uma pink aqui que é grande. Essa eu fiz por folha e ela forma essa protuberância muito parecida com carúnculas, ó. De repente ela forma uns trompetes, de repente ela forma essas protuberâncias. Então, eventualmente, a pink apresenta carúnculas, tá bom? Eu vou mostrar essas duas aqui. Essa é a Nietzsche. A Nietzsche não gosta de excesso de chuvas. Ela, eventualmente, apresenta carúnculas também, do mesmo jeito que a pink, aqui embaixo da folha. E a Dark Vader também apresenta carúnculas na época, principalmente do inverno. Aqui agora não tem nenhuma. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui para te mostrar. Essas aqui estão em sol pleno, mas estão sem carúnculas. Geralmente aparece no inverno. Ó, aqui, ó. Cadê? Oh, meu Deus, tava enxergando. Aqui, ó. É só um pequenininha. Tem época que fica mais evidente. Essa daqui é uma das plantas que eventualmente apresenta carúnculas. Geralmente é no inverno com a seca aqui no meu cultivo. Sim, gente, a título de curiosidade, o Graptocedon Adria babalu, ele apresenta carúnculas quando ele é bem nenenzinho, tá? Agora, ó, se vocês olharem bem na folha dele, ele fica bem gordinho e levemente ondulado. Mas quando ele é bem jovenzinho, ele apresenta de verdade umas carúnculas. É que esses aqui já não estão mais com carúnculas, já cresceram e não estão apresentando carúnculas. Espera aí, deixa eu ver se eu acho alguma que tem. Aqui, gente, ó, vou mostrar essa daqui bem de pertinho. Tá vendo ali, ó? Ela tem umas protuberâncias aqui, também dá pra ver uma. Sempre quando ela é bem jovenzinha, tá vendo, ó? Depois ele vai ficar mais regular, né? A suculenta fica mais regular aqui, ó. Mas eu, gente, particularmente, ó, eu fiz uma decapitação, ó, tirei todas as cabeças daqui e coloquei aqui. Ó, se você olhar bem direitinho, ela tem uma leve protuberância, tá vendo? Isso é dela, tá? Só a babalu que fica assim. Ela é levemente monstruosa. Olha que bonitinho. E agora ela tá ficando com a cor da babalu mesmo, que é o miolinho mais avermelhado. Olha que lindo. Muito sol para essa planta, tá, gente? Muito sol. Enquanto ela é bebezinha, bebezinha que eu digo de folha, tá? Essa é uma planta que brota espetacularmente por folha. Então, enquanto ela é bebê de folha, até ela chegar um dedinho, mais ou menos, um pouco menor que essa aqui, ó, você ainda pode proteger ela um pouco, colocar ela meia sombra. Depois você já pode ir aumentando, gente, ó. Essa daqui, por exemplo, já tá em sol pleno, ó. Porque essa aqui é feita por decapitação, né? Por decapitação, os cuidados são mais fáceis. Por folha, você tem que resguardar ela um pouco mais para ela aguentar. Só que você não pode resguardar ela demais. Quando ela chegar nesse tamaninho assim, ó, você já pode colocar ela no sol. Porque senão, gente, ela morre, tá? Ela não aguenta, ela precisa de sol. Então, essa daqui é uma planta linda, de fácil cultivo também, né? Você encontra ela lá na Pé de Flor Suculentas com a Adriana Anselmo, tá bom? Gente, eu acho que é isso por hoje. Não parou de chover. Olha quanta lindeza.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês me falem aí se vocês têm essas espécies, se vocês observaram carúnculas nessas espécies aqui. Conta pra mim nos comentários como que é a experiência de vocês com essas plantinhas, tá bom? É isso por hoje, um grande abraço, até a próxima, tchau! É a Ninoca, né, Nina? Tem que ganhar um prêmio, gente, porque ela saiu da cama só pra falar um oi pra vocês, ó. Agora o Toquinho, olha lá, ó o Toquinho. Você vai vir também, Toquinho? Você quer um? Você quer também? Ai, o Toquinho também quer, gente. Olha que bonitinho. Tá tão gordinhos. Ai, que bonitinho. Olha esses dois, gente. Dois fofinhos. Preguiçoso. Tchau, gente.